Olá pessoal, aqui é o professor Gilberto e aqui eu quero apresentar uma pequena construção que eu fiz já há algum tempo para uso em sala de aula em física, usando o GeoGebra aí, que é uma construção sobre espelhos esféricos aí que o professor pode usar. Depois vou estar disponibilizando o link aí na descrição do vídeo ou em algum comentário para mostrar aqui algumas considerações sobre os espelhos esféricos, em que a gente vai ter aqui nosso espelho, representado aqui, arredondado, e um raio qualquer. Na verdade, a gente vai ter algumas configurações aqui que a gente pode fazer. Primeiramente, aí, a gente investigar as condições de nitidez de Gauss aí, que é interessante aquilo que a gente passa para o nosso aluno, em que um raio refletido paralelamente ao eixo óptico principal, ele se reflete sobre o foco, e o foco ele está no ponto médio entre o centro do espelho e o vértice do espelho aí, tá? Então, aqui eu posso modificar algumas coisas, eu posso modificar o raio de curvatura, aqui eu posso ter um espelho com um grande raio de curvatura, posso ter um espelho com um pequeno raio de curvatura. E dá para fazer uma pequena investigação que eu acho interessante, é verificar que se o raio for muito pequeno, o, o, esse raio refletido, ele não necessariamente aí ele passa pelo foco. Observa aí que dependendo do ângulo que a gente pega do espelho, e isso a gente explica em sala de aula, que são as condições de nitidez de Gauss, ele não necessariamente passa pelo foco, mas ele passa muito próximo. Tá? Então, a gente tem um valor de ângulo para isso, que é aproximadamente 10 graus, que a gente tem que observar o espelho, mas aqui a gente pode observar de maneira um pouco mais prática aí, essa, esse fato aí. Então, se for muito curvo, ou não muito curvo não, perdão, se for um ângulo maior do que 10 graus aí, deixa eu colocar aqui o círculo aqui, a gente com certeza aqui a gente tem um ângulo maior que 10 graus aí, né? Então, se eu diminuir aumentar, perdão, o raio de curvatura, a gente vai observar o espelho por um ângulo menor a partir do centro aí, e aí eu vou ter, vai estar passando mais, observa que está passando bem próximo aí, tá? Mas aqui eu incluí uma espécie de lupa aqui, em que eu posso observar que se eu olhar muito de perto, a gente não necessariamente a gente vai perceber que ele realmente não passa, mesmo no espelho. Ó, o raio passando aqui do lado, que é a direita, tá? Ele passa bem próximo, se a gente observar de longe, está quase passando por cima, mas olhando de perto, ele não necessariamente passa por cima, tá? Aí, eu também incluí aqui para a gente ver com um feixe de raios aí. Aí, da mesma forma, a gente percebe que esses raios todos, esse feixe de raios paralelos, vão refletir sobre o foco aí. Tá? Então, observa que tem um ângulo pequeno aqui, de observação aqui. Tá? Mas se eu diminuir esse raio de curvatura ou pegar assumir um ângulo maior, esses raios começam a ficar um pouco fora aí desse foco aí. Tá? Então, a gente exclui isso aqui. Ah, eu posso observar também de perto isso aqui, eu posso dar um zoom, observar aqui à direita, tá? Que mesmo para um grande raio, ele não passa exatamente sobre o foco, mas aí eu tenho que olhar bem de pertinho mesmo, tá? Na prática, isso aqui para um ângulo de 10 graus, que é o que a gente pede nas condições de nitidez de Gauss, ele passa praticamente em cima, tá? É tão próximo que não faz diferença pra gente, mas se a gente for observar bem de pertinho, eles não passam exatamente sobre o foco aí, tá? Então, era isso que eu tinha para colocar. Eu vou colocar a construção aí, caso você queira usar aí nas suas aulas de óptica geométrica, para dar essa observação para o aluno aí, tá? Então, você tem
essa opção aí para trabalhar com seus alunos aí.